existe um trabalho a ser feito no Brasil, que a Jane está, como boa brasileira e carioca, se focando, e um trabalho também feito para ser feito na África, na Ásia, nos países onde a doença falciforme é mais prevalente. E aí eu acho que é uma oportunidade muito interessante para a gente participar dessa construção, uma vez que a gente já teve um protagonismo no passado em relação a essa política, e a doutora Joyce se propôs, então, a voltar para trabalhar no Ministério, para realmente retomar o trabalho que estava sendo feito até alguns anos atrás. Então, eu sou a moderadora daqui, eu sou Clarice Lobo, hematologista, trabalhei muitos anos na gestão aqui no Hemorrio e ajudei a construção dessa política. Eu vou passar primeiro a palavra para a Joyce, para uma introdução, depois para a Jane, depois a gente debater, e vocês também vão ser parte dessa mesa, né? Vamos pegar uma grande mesa redonda aqui, para perguntas e respostas poderem ser longamente debatidas. Joyce. Bom dia a todos e todas. Bom dia mais uma vez. É com prazer que estou aqui no Hemorrio. Meus agradecimentos à direção, Luiz Amorim, um velho companheiro de trabalho, a Thaís aqui na frente representando a direção, e outras caras conhecidas aí na plateia, que é com muito prazer que a gente se reencontra. Como a Clarice falou, eu voltei para o Ministério da Saúde, agora na condição de coordenadora geral de sangue e hemoderivados, para tentar reconstruir a questão da política nacional de sangue e também, em especial, das patologias que estão dentro da coordenação, entre elas a doença falciforme. Lá nós temos doença falciforme, coagulopatias, hemofilia, né? Talassemia, e em breve estaremos tratando da deficiência de G6PD também. O nosso trabalho é feito com equipes, né? E aí nós temos uma equipe exclusiva para a doença falciforme dentro da coordenação, como temos a equipe das coagulopatias e da talassemia. E, nesse caso, a retomada dos trabalhos com a doença falciforme traz de volta aquelas pessoas que foram muito importantes na gestão anterior de 11 anos, em que a gente implantou e coordenou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas de Doença Falciforme. O Hemorrio foi um espaço muito importante nesse processo, nessa construção. A doutora Clarice, a doutora Kátia, da antiga direção, mas principalmente a Clarice, virou a nossa referência no Brasil nessa questão, porque participou muito ativamente, esteve presente muito fortemente em todo o processo de trabalho, né? E nosso trabalho ganhou uma repercussão internacional. Nós passamos a ser uma referência, até porque o nosso Sistema Único de Saúde favorece muito as políticas que carecem do Estado de suporte por conta da população acometida, que é a população afrodescendente no Brasil, que somos 57%, somos a maioria, e majoritariamente pobres, majoritariamente negros, né? Então, tem um diferencial dentro da população. Os cuidados que o SUS pode oferecer a toda a população precisa desses recortes de olhares. Que população são? Do que mais precisam? E a doença falciforme é escondida durante um longo tempo, apesar de ter essa população de doença falciforme nos hemocentros presente, ela não estava normatizada dentro do SUS. E com apoio, então, de profissionais do Hemorrio, de vários profissionais, com apoio de Clarice, esse apoio estendido para nossas relações internacionais, a gente agrega uma brasileira perdida lá no Mêmphes, trabalhando com doença falciforme, e que passou a ser, então, outra grande parceira no primeiro momento, né? Nós voltamos para a coordenação de sangue e encontramos a
a doença falciforme bastante afetada no trabalho, né? Foi um impacto muito grande de destruição da maneira de ver, a maneira de pensar essa população, da maneira de como lidar, e as questões que envolvem, elas foram muito afetadas. Praticamente, eu diria para você, dizimado, viu? A gente está encontrando uma situação que carece da gente juntar os caquinhos e reconstruir um processo dentro do Ministério. E isso, então, estamos nessa tarefa. Estamos nessa tarefa e todos os antigos guerreiros desse processo estão de volta. O Hemorrio de volta e a gente de volta aqui, o Hemorrio como um centro irradiador. Bem, o processo de trabalho com a doença falciforme, dentro da coordenação, vai ter uma equipe e vai ter à frente outra pessoa que hoje, nesse momento, não está aqui, que é a doutora Miranete Arruda, que durante 20 anos trabalhou na Secretaria de Estado de Pernambuco, à frente do Programa de Saúde da População Negra e cuidando da doença falciforme lá em Pernambuco. Ela está conosco na equipe, uma equipe que agora agregamos 4 pessoas. A equipe a equipe foi desfeita. Na verdade, passou a se chamar programa de hemoglobinopatias, né? Então, isso juntou umas coisas, a talassemia, uma confusão que não ajuda no processo de trabalho, né? Então, agora nós dividimos e voltamos. Política de doença falciforme, tem uma equipe agora com 7 pessoas, 3 pessoas já estavam lá, e mais 4 que nós agregamos. E nessa equipe tem uma médica, tem uma bióloga, tem assistente social, tem administrativos, temos também uma pessoa com doença falciforme compondo a equipe. É o jornalista Dalmo de Oliveira, da Paraíba, que é servidor da Embrapa, então vai ser transferido, vai ter uma parte do seu trabalho na equipe da doença falciforme, dando uma consistência maior, porque você tendo na equipe uma pessoa com doença falciforme, um homem negro com doença falciforme, isso lembra a todo momento do que estamos cuidando. E aí vai ter um papel muito importante na comunicação com as associações de pessoas com doença falciforme por todo o Brasil. Esse período foi muito difícil para a população com doença falciforme no Brasil. Foi um período em que a fome atingiu muito fortemente essa população. As associações tiveram que trabalhar com cestas básicas, com muitos artifícios para tentar ajudar essa população. O número de óbitos também teve um impacto muito significativo. E o abandono dos tratamentos com hidroxureia, eu estou ficando hidroxureia. Fiquei um tempo sem falar, né? Agora, hidroxureia, o tratamento ele sofreu um impacto muito grande, sabe? Tanto pela presença do medicamento, pela necessidade dos exames que são necessários para que a pessoa faça o tratamento. Então, um cenário muito devastador, né? E a gente, então, agora pretende retomar isso, né? E no momento em que muitas inovações tecnológicas surgiram para todas as áreas, na doença falciforme a gente precisa rever nossos protocolos e a gente vai, então, construir um processo de trabalho com essa equipe, não é, de pessoas lá no Ministério. O doutor Paulo Ivo volta a ser nosso parceiro nos processos de trabalho. Doutora Clarice, num papel muito importante, fundamental e necessário, ela vai presidir a nossa Câmara Técnica, com mais 5 ou 6 profissionais, que nós estamos fechando isso, para que a gente possa trabalhar intensamente a renovação dos protocolos, do atendimento e dos cuidados, isso dentro do Ministério, como normas oficiais institucionais. E a parceria com a Jane
ela é fundamental nesse momento. A gente vai falar um pouco, a Jane vai apresentar aí do que se trata. Essa parceria vem no momento que nós necessitamos muito retomar as capacitações, os espaços de eventos, a informação, a orientação em doença falciforme. E, para isso, a gente tem que estar junto aos serviços que atendem pessoas com doença falciforme, em todos os estados, os 27. A gente tem que estar presente nos hemocentros, a gente tem que estar presente nas unidades que fazem todo tipo de atenção para a pessoa com doença falciforme. Então, a Jane nos veio com uma parceria internacional que vai ser muito importante para a gente. Hoje que a gente está trabalhando muito online, né? Aquele espaço da Covid levou a um processo de trabalho não presencial. E a gente tem que tirar grande proveito, principalmente para um país como o nosso, um país com essa dimensão, né, com uma população de 220 milhões e com uma presença de doença falciforme em todos os estados, em todos os municípios do Brasil. Então, a gente precisa aperfeiçoar nossa forma de comunicação, nossa forma de cuidar dessas pessoas e podendo estar presente, né, em todos os espaços, como é responsabilidade do governo, responsabilidade do Ministério da Saúde e responsabilidade dentro do SUS. Então, é um resgate, um momento novo e que a gente vai encarar com muito afinco, com muito cuidado e com a responsabilidade que nos foi conferida. Então, a gente está pensando cada ponto que precisa ser visto, tá? Refletindo sobre cada pedacinho da atenção à doença falciforme. Vai haver um grande investimento do Ministério da Saúde na hemorrede, que é o espaço que atende. É prioridade. A doença falciforme foi colocada pela ministra Nízia como a peça de resistência fundamental da saúde da população negra, que engloba várias doenças. Nós temos hoje no Ministério da Saúde um assessor junto à ministra, Luiz Eduardo Batista, que cuida diretamente das questões da saúde da população negra. Essa foi uma assessoria criada pelo presidente Lula agora. Cada ministério tem 3 ou 2, o Ministério da Saúde tem 3 para temáticas de participação junto à população, que é uma pessoa do Rio, é a doutora Lúcia Souto, que é assessora para as questões da comunidade. Tem um outro que está trabalhando com territórios, com outra diferenciação de trabalho que existiu aqui no Rio, na Fiocruz, e tem o Luiz Eduardo, que é da saúde da população negra. Esse assessor é uma linha direta com o presidente Lula, tem essa ligação para esses assuntos junto ao Ministério. Então, é um momento que pode ser de grande avanço para a gente cuidar melhor, dar melhor atenção e cumprir a nossa missão, que está na nossa política, construído com a presença da Clarice. A gente tem como missão, né, mudar a história natural da doença falciforme, que é nascer e morrer até os 5 anos, mudar essa história. A gente já mudou bastante com as ações desenvolvidas, reduzir a mortalidade, reduzir a morbidade, o adoecimento, orientar a população com as questões genéticas, né? Informar essa população. Então, é o nosso trabalho, a nossa missão. Nós estamos juntos e juntas, mais uma vez, enfrentando esse desafio, agora mais experientes, né? Estamos muito experientes, que viemos de uma jornada anterior e já conhecemos o caminho. Então, eu acho que a possibilidade de melhorias, de avanços, são muito maiores do que no momento anterior. E, para isso, eu sei da importância do Hemorrio, eu sei que conto com a direção e a cooperação do Hemorrio e dos profissionais do Hemorrio, que sempre estiveram conosco, né, na jornada anterior e foram todos muito importantes. Tá bom? Obrigada, Joyce.
Bom dia, meu nome é Jane Henkens e Silva, Henkens é do meu marido, mas eu sou carioca, eu cresci aqui no Rio, eu fiz faculdade no Fundão, e depois eu fui para Curitiba, onde eu fiz treinamento de clínica médica e hemato-onco-adulto, e depois lá eu decidi que eu queria tratar de criança, e fui fazer pediatria nos Estados Unidos, e hemato-oncopediátrica, e fiquei por lá. E no início, quando eu comecei a treinar em hematologia, eu descobri que a doença falciforme era o meu chamado, era o que eu queria fazer para a minha carreira, para a minha vida. E desde então, eu tenho feito pesquisa clínica em doença falciforme nos Estados Unidos e tratamento de assistencial a crianças com doença falciforme, e depois de um tempo eu comecei a fazer também adultos jovens. Então, esse é o meu acometimento, o meu comprometimento com as pessoas que vivem com doença falciforme. E eu fiz isso por muitos anos, e em 2000 eu fui a um congresso em Washington, e eu estou sentada lá na plateia, eu ainda estava fazendo meu treinamento, terminando meu treinamento de hematologia lá nos Estados Unidos, no hospital que eu trabalho, que chama St. Jude Children's Research Hospital, que é o santo, né, o São Judas Tadeu, que é o nome do meu hospital. Então, eu estou sentada na plateia, isso era no ano 2000, e aí eles anunciaram o próximo palestrante. Quem anunciou foi o Kofi, que eu não sei se vocês conhecem, o Corinne Frimpong, que morreu recentemente, no ano passado, uma pessoa assim, um gigante, que está deixando um vácuo muito grande, que a gente está muito, muito pobremente tentando completar. E ele anuncia o próximo palestrante, uma médica do Brasil, do Rio de Janeiro, doutora Clarice Lopes. Clarice Lobo. Falou assim. Aí eu fiquei assim, intrigada, né? Eu falei, puxa vida, uma brasileira vai falar aqui num congresso americano de doença falciforme, aqui em Washington. Aí eu sentei, aí o primeiro mapa, o primeiro slide que ela mostrou foi assim, um mapa do Brasil, com todas as faces, todos os Brasis dentro do Brasil, né? Vocês conhecem esse mapa, né? Todas as regiões do Brasil dentro do Brasil. E aí eu lembrei, quando eu estava na 4ª série, que eu abri o meu livro de geografia, esse mapa estava lá. Eu falei, nossa, que bacana trazer essa imagem de volta. E eu fiquei assim, intrigada, eu falei, caramba. Aí ela foi falando, foi apresentando, eu falei assim, nossa, não é suficiente fazer o que eu estou fazendo aqui. Não é o suficiente eu tratar aqui das pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, com esse falciforme, avançar o tratamento. Aquilo foi um chamado aquele dia, no ano 2000. Acabou a palestra, teve um intervalo, eu fui conhecer ela. Eu falei, Clarice, meu nome é Jane, eu sou brasileira. E depois daquele dia, a gente ficou amiga. E depois daquele dia, ela falou assim, eu vou trazer você para o Brasil para você dar palestra. E foi em 2007, e ela foi em 2007, eu vim pela primeira vez. E depois disso, assim, a gente ficou cooperando e parceiras. E foi passando o tempo, a gente fez trabalho junto, a gente fez trabalho de pesquisa, vim muitas vezes aqui dar palestra e tudo. E quando foi no ano passado, e sempre admirei muito o programa da doença falciforme, vou botar um parênteses aqui. O programa da doença falciforme no Brasil é o único dos países fora da Europa e dos Estados Unidos que tem um programa de triagem neonatal universal. De todos os países fora da Inglaterra, da França, que tem, Estados Unidos, Canadá, é o único fora. A Jamaica tem um programa muito grande, não tem triagem neonatal universal. Você pode falar que todos os países é o único, até hoje, dos países que eles chamam de low and middle income countries, né? Que o Brasil é middle income. E assim, eu sempre admirei muito o trabalho feito aqui, e eu conheci a Joyce em 2007, quando eu vim falar pela primeira vez naquele congresso aqui no Rio de doença falciforme, e eu fiquei impressionadíssima com o talento e a capacidade de agregação dela, tanto da Joyce e da Clarice, e para mim ficaram modelos do que é um líder, né? Eu aprendo muito com as outras pessoas. E o tempo foi passando, eu vim aqui e tal, e quando foi no ano passado, o St. Jude, meu hospital, me ofereceu uma posição nova. Então, deixa eu falar um pouco do St. Jude. O St. Jude, esse hospital lá em Memphis, em Tennessee, é um hospital especializado em
oncologia pediátrica, hematologia pediátrica, HIV e doenças neurológicas progressivas, né? Degenerativas, obrigada. Doenças degenerativas neurológicas. Ele só trata esses 4 grupos de doenças. O programa de oncologia do St. Jude é muito forte, é o que tem mais forte lá no meu hospital, e ele tem um programa global de oncologia pediátrica. Esse programa global está em 70 países, em 200 instituições em 70 países, esse programa de pediatria oncológica. E o que o St. Jude faz ele tem a missão do St. Jude que toda criança não deve morrer no alvorecer da vida. Isso é a missão, e a visão do St. Jude é que todas as crianças com alguma dessas doenças nesses 4 grupos que eu falei, eles têm a oportunidade de tratamento de alta qualidade, de sobrevida em qualquer lugar do mundo. Essa é a visão do St. Jude. Então, ano passado, com esse programa global de oncologia pediátrica, é um programa que funciona muito bem, está no mundo inteiro. E no ano passado eles fizeram a estratégia, né, reveram a estratégia da instituição, e eles pensaram que o programa global de oncologia tinha que ser expandido para hematologia também, porque é uma das doenças que a gente trata lá no hospital em Memphis. Por que não levar o trabalho que a gente faz de pediatria oncológica para as doenças hematológicas no mundo inteiro? E eles estavam precisando de um líder, e eu já estava fazendo essa forma há muitos anos lá no St. Jude, então eles me ofereceram essa posição para eu criar o programa de hematologia global do St. Jude, nos mesmos modelos do programa de pediatria oncológica global, que existe já no St. Jude, que é um programa já muito grande. Eu pensei muito e tal, e conversei com Clarice, né, perguntei a opinião dela, qual é o conselho dela, eu pensei, aí eu resolvi sempre, assim, é como se eu tivesse assim sentada assim, olhando para uma montanha gigante, e pensar assim, como que eu vou subir, como que eu vou escalar essa montanha, né? E é como eu me sinto hoje em dia. Mas eu falei assim, por que não, né? Todas as vezes que eu tive assim, deparando com uma montanha grande, eu sempre tive medo, mas eu sempre subi. Então eu falei, por que eu não vou subir essa montanha também? Aí eu aceitei. Isso eu aceitei no ano passado. Em janeiro eu comecei. Aí eu liguei para Clarice, aceitei o emprego, vou criar o programa de hematologia global do St. Jude. Aí a Clarice me diz, adivinha quem voltou para a doença falciforme aqui no Brasil? Eu falei, quem? A Joyce. Eu falei, como que são as coisas, né? O universo conspira. No mesmo mês, eu e ela começamos essa posição nova. Aí eu falei para ela, e o que a Joyce vai fazer? Ela está numa posição mais alta do que ela estava antes, o sangue no Brasil é doença falciforme, hemofilia, talassemia. Eu falei, adivinha, essa é exatamente o que o meu programa vai fazer, começando por doença falciforme, onde a necessidade de ajuda é maior no mundo, não só aqui no Brasil, em todos os outros países. Então, eu vou começar com doença falciforme, depois talassemia, hemofilia, falência medular, doenças hemolíticas, né? Então, essa vai ser a ordem. E o que eu vou fazer são no mesmo modelo do Programa Global de Oncologia. A gente tem várias plataformas. A plataforma educativa é uma que já é usada há muito tempo para oncologia. Já existem algumas aulas em hematologia, mas a gente vai fortalecer essa plataforma e acrescentar vários recursos para treinamento e educação do profissional de saúde. Essa plataforma é usada pelo mundo inteiro, então vão ter treinamentos em português, mas também em outras línguas, porque tudo que a gente produz é para o mundo inteiro, não é só para um país ou só uma língua. Isso é uma da plataforma grande, e a gente vai começar por aí, vamos começar com a capacitação, porque isso é uma necessidade maior nesse momento. Com as conversas que a gente tem tido, a Joyce falou, olha, capacitação, necessidade número 1 nesse momento. Então, por aí que a gente vai começar, eu vou começar a usar essa plataforma. Essa plataforma está disponível, está aberta, quem quiser olhar, chama Cure for Kids, cura para crianças. Cure, C-U-R-I, número 4, Kids. C-U-R-E, desculpa. C-U-R-E, Cure for número 4, Kids.
kids.org, desculpa, .org. Se vocês quiserem já começar a olhar, é gratuita. Então, a gente vai acrescentar nessa plataforma treinamento para a doença falciforme e depois outras doenças hematológicas. E as outras plataformas que a gente tem o registro, que a gente oferece para os países que formam aliança com o St. Jude. Então, do jeito que a gente trabalha, assim, a gente faz parcerias e convida as instituições para fazer parte da aliança. A gente também convida ministérios da saúde, a gente tem vários ministérios da saúde de vários países trabalhando com a gente. Então, a gente vai fazer uma parceria oficial com o Ministério da Saúde no Brasil, St. Jude, Ministério da Saúde. E aí, com essa parceria, o Brasil entra na aliança e a gente pode usar livremente todas as nossas plataformas. Educativa, a plataforma do registro, se precisar, a gente pode oferecer o registro, que é um banco de dados que a gente doa para a instituição usa como quiser, pode compartilhar os dados se quiser. A gente tem uma plataforma de disseminação de diretrizes de tratamento, que é adaptada para as circunstâncias locais. Por exemplo, nessa plataforma de disseminação, a gente tem diretrizes de tratamento de doença de Hodgkin, por exemplo. Aí você entra lá na plataforma e você diz, olha, não tenho essa quimioterapia ou essa quimioterapia, eu não tenho como fazer ressonância magnética. Então, essa plataforma, ela ajusta para as suas condições locais e guia ao tratamento e acompanhamento durante o tratamento. Isso é uma coisa que a gente pode usar também. E outra coisa, a gente tem uma ferramenta de acesso de barreiras. A gente avalia as barreiras locais para desenhar as intervenções específicas para as barreiras que existem, né? Porque as barreiras são diferentes. A barreira que existe aqui no Rio é diferente da barreira que existe em Salvador, que existe em Porto Alegre, e assim vai, pelo mundo inteiro. Então, essa ferramenta de avaliação, ela é específica e faz um diagnóstico detalhado em todas as áreas, de número de profissionais de saúde, equipamento, cultura local, políticas de saúde, faz uma avaliação detalhada para a gente poder saber quais são as barreiras específicas para poder desenhar as intervenções. Enquanto aqui no Brasil, que já existem 14 hospitais aqui no St. Jude já são parte da aliança para tratamento de câncer pediátrico. Então, o que a gente vai fazer é expandir essa aliança para doenças hematológicas, começando com doença falciforme, e a hematologia, então, vai entrar como parceira oficial do St. Jude na aliança. E uma coisa que a gente faz muito no St. Jude, a gente acredita que tudo que a gente faz tem que durar. A gente se preocupa muito com a sustentabilidade. Tudo que a gente começa, tudo que a gente investe, tudo que a gente ajuda técnica, tudo que a gente faz já pensando, a gente ajuda e tal no início, mas depois a gente tem que sair fora e tudo que a gente ajuda a começar tem que continuar, a sustentabilidade. Então, a gente trabalha muito assim com as pessoas na linha de frente, né, as instituições, os médicos, os líderes locais e também a nível de governo. Por isso, então, que a gente vai fazer a parceria direto com o Ministério da Saúde e também a gente trabalha muito com a Organização Mundial de Saúde, com a Unicef, com o Banco Mundial, porque a gente pensa que se a gente não garantir políticas de saúde, por exemplo, recursos que vão ser a longo prazo, a gente não vai ter sustentabilidade, né? Então, a gente trabalha de cima para baixo, né? Governos, Organização Mundial de Saúde, e de baixo para cima, né? Quem está na linha de frente, os médicos, os líderes locais, né? Então, assim, são 2 níveis que a gente trabalha para dar sustentabilidade. Então, para dar um exemplo para vocês, uma das coisas que a gente vai começar já esse ano vai ser o treinamento da enfermagem. Isso é um programa que a gente já tem pronto, que a gente só vai traduzir, vai trazer os treinadores de fora para já começar a treinar enfermagem em como cuidar de pessoas com doença falciforme aqui no Brasil. Então, do jeito que a gente vai fazer, para começar com a enfermagem, a gente vai fazer a estratégia do treinar o treinador. Então, a gente vai treinar umas pessoas chaves, e aí essas pessoas chaves, com o nosso suporte, vão treinar outros grupos durante o Brasil e essas pessoas vão treinar mais outras pessoas. Vai ser um efeito multiplicador. E isso ajuda na sustentabilidade. E o treinamento também vai estar disponível online.
à distância, porque nem todo mundo tem tempo de ir presencial num treinamento, por exemplo, né? E aí esse treinamento vai dar um certificado e depois vão ter o treinamento contínuo, né? Uma vez por ano, refrescar as informações. Então, isso é um exemplo de por onde a gente vai começar. E a gente tem muitos outros planos e de treinamento de médico, de atenção básica, que é muito importante, que a gente vai ter que fazer um currículo especial para atenção básica, que é diferente de atenção terciária e secundária. E, então, assim, vai ser assim direcionado para os grupos diferentes do setor de assistência de saúde. E outra coisa que a gente faz também, como esse programa é mundial, uma coisa que o Brasil vai ser muito importante vai ser alinhar com outros países de língua portuguesa. O que acontece é que, como vocês sabem, que os países da África e a Índia têm a maior prevalência de doença falciforme no mundo. O Brasil tem, os números são 60 mil, só que eu acho que é mais alto, acho que a gente não tem a 80, que é um número grande. Mas, assim, esse número, quando a gente compara com os números, por exemplo, na Nigéria, em Gana, na Angola, na África subequatoriana, são 200 mil novos casos por ano, que é a estimativa, né? É um número muito, muito maior. Quer dizer, se a necessidade aqui é grande, imagina nos países subsaarianos. Então, o que acontece é que muitos países na África têm parcerias com outros países, por exemplo, os Estados Unidos têm muita parceria com Uganda, com Nigéria, mas o que acontece é que a língua é uma barreira muito grande. Então, assim, os países de língua portuguesa na África, Angola, Moçambique, eles estão abandonados. Guiné-Bissau, pois é, a Guiné que falam português e não tem, assim, muita ajuda e parceria. Então, vai ser muito importante a gente alinhar o que a gente vai fazer em termos de material, de recursos em língua portuguesa, que a gente pode imediatamente já compartilhar com outros países de língua portuguesa no resto do mundo. Então, isso vai ser um papel muito importante do Brasil e aí a gente mata dois passarinhos com a mesma pedra, né? Assim, você pode falar assim? Você pode falar assim? Desculpa, é só usar um dizer, né? Obrigada, 2 coelhos com uma cajadada. Eu faço muito isso, né? Agora eu faço isso nos Estados Unidos também, que o pessoal morre de rir, né? Que eu traduzo do português para inglês, depois do inglês para português. Também faço tudo, também é isso. Então, é exatamente isso, né? A gente investe no material em uma língua, a gente pode usar em vários lugares, né? Então, essa ideia também da sustentabilidade e multiplicação. E eu acho que é isso. Muito feliz de estar aqui. Eu queria provocar uma fala para uma e para outra, e que a gente tem discutido na BHH, eu faço parte do comitê do Glóbulo Vermelho, e a gente tem discutido a questão do acesso. Na verdade, a gente primeiro começou discutindo a adesão. Qual é o problema? Vamos falar da Edreia, né? A Edreia é um medicamento relativamente barato, é fornecido pelo SUS. O nosso protocolo hoje é extremamente inclusivo. Poderia ser mais, eu acho que merece ser um pouquinho mais inclusivo, mas ele é totalmente inclusivo. Eu posso fazer a partir dos 9 meses de idade para qualquer criança que tenha leucocitose acima de 15 mil, hemoglobina abaixo de 7 ou que faça síndrome mão-pé antes de 1 ano de idade. E por quê? Porque essas 3 características foram consideradas desde a década de 90 3 eventos adversos que podem levar à morte precoce ou a complicações precoces antes dos 10 anos de idade. Então, seriam 3 sinais clínicos fáceis, mas que, infelizmente, pouquíssimos bebês antes de 2 anos de idade usam hidroxiureia. E com isso a gente está aumentando a lesão crônica de órgão. Hoje a gente sabe que crianças com doença falciforme já têm fibrose cardíaca aos 10 anos de idade, causada por lesão de microcirculação.
muscular, que vai levar a uma piora da função cardíaca aos 30 anos e a morte precoce. Então, esse é só um exemplo do uso da hidreia, e quando a gente faz um levantamento, a gente descobre que o uso de hidreia está aumentando no Brasil, mas só 15%, em teoria, dos pacientes brasileiros usam hidreia. Não estou falando de criança não, tá, gente? Estou falando de todo mundo. Esse número é baseado na informação do Ministério de quantas cápsulas ela forneceu no ano de 2022. Se a gente fizer um cálculo de 1 grama por paciente, uma vez que crianças usam menos, mas adultos deveriam usar mais, 1 grama por paciente, isso dá 15% de pacientes usando hidreia. E aí a BH discutia essa questão no ano passado. Nós fizemos um fórum no Congresso de Hematologia muito legal, que era uma arena, e que a gente trouxe médicos de lugares diferentes do Brasil para dizer por que não hidroxiureia. E aí foi muito esclarecedor. Gente, eu trabalho com doença falciforme há muito tempo, mas eu não tinha pensado em barreira. Eu tinha pensado em adesão. Né? Adesão, o médico não prescreve ou o paciente não toma. É fácil assim. Mas tem muitas barreiras. Tem barreira dos exames, tem barreira de acesso, tem barreira para chegar no medicamento, para pegar o primeiro medicamento. Tem uma barreira que, assim, a gente, no Rio de Janeiro, talvez não pense, mas o meu paciente que eu prescrevo hidroxiureia aqui no Hemorrio, ele vai ali no laboratório, ele colhe todos os exames, depois ele volta, 1 mês depois, pega todos os exames e o médico faz o papel. Mesmo assim, nós só temos 40% usando hidroxiureia aqui. Mas vamos lá. E lá em Itabuna, como funciona? Lá em Itabuna, o município fez uma parceria com o município de Itabuna, colhe o beta-HCG, mas quem colhe o hemograma é Ilhéus. Quem colhe a bioquímica é o outro município do lado. Então, é comum um paciente precisar ir 15 vezes aos locais para ter um pacote de exames que só dura 30 dias. E que, quando ele acaba, o primeiro exame já venceu. Isso significa que ele gastou passagem para ir nesses lugares e que ele tem que ir lá buscar depois o exame, porque o exame não vai para o médico dele. Isso são barreiras de acesso. E aí, eu queria provocar tanto o Ministério quanto a Jane para saber o que a gente pode fazer com adesão e com as barreiras de acesso. Eu acabei de receber um zap urgente aqui, que diz respeito ao assunto. É sobre o workshop de soluções para doenças hematológicas e oncológicas da África subsaariana no dia 20 e 30 de agosto em Gana. Veio do gabinete da ministra pedindo a indicação de quem vai. Então, estava aqui tentando pensar e responder, que já faz parte do trabalho que a gente está aqui agora. Né? Então, é o seguinte, eu acho que nenhum de nós sozinho tem resposta para perguntas que envolvem multidões, né? Que envolvem a população. O Brasil, um país com o tamanho do Brasil, né, com a sua diversidade populacional, sempre precisa de que as soluções sejam trabalhadas de forma mais, se possível, regional, se possível, territorial, se possível, local, né? Todas essas coisas menores, para que as coisas efetivamente aconteçam. Tem uma questão também dos diagnósticos locais. Por que isso está acontecendo em tal lugar, não está acontecendo em outro? Então, cabe a nós, do Ministério da Saúde, localizar essas diferenças, fazer um diagnóstico amplo
e estar junto aos gestores buscando soluções. Nós, do Ministério, apoiamos soluções macras, como essa, por exemplo, da cooperação. Cabe a nós, cabe ao Ministério aceitar e colocar para funcionar. E isso vai possibilitar que, estando atuando nos estados, né, nos municípios, a gente possa achar saída para esses problemas. Então, a solução vai ser entrar em contato, levar capacitações, levantar o cenário e achar soluções. Naturalmente, algumas questões que podem resolver o problema no Rio pode não resolver em Mato Grosso, né? Qual é o cenário que cada um dos estados tem. Então, nosso trabalho é um trabalho que está muito junto, nesse caso, a hemorrede local, né? Os hemocentros, que são centros de referência no Brasil todo, né? E outros espaços locais, universidades, onde a gente possa estar juntando e discutindo. Não existe mágica, não existem soluções perfeitas, mas existem soluções. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar, é nesse sentido que eu estou aqui hoje, que uma equipe deve vir outro dia para um aprofundamento, dia 15 a gente tem uma reunião, e uma coisa muito importante, com a representatividade da sociedade civil organizada. Então, nós estaremos junto com a FARJ, no caso da doença falciforme, junto com a FENAFAL, que é a federação, nos locais, atuando para achar saída. Sabe? O grau de complexidade de determinadas doenças, como a doença falciforme, outro dia acho que foi a Clarice que fez uma observação numa conversa de Zap, que a gente falou, tem gente que insiste em dizer que é uma doença benigna. Acho que foi você, não foi, Clara? Porque é um grau de complexidade no cuidado muito grande. E aí é esse o mecanismo de trabalhar junto à população, as pessoas com doença falciforme, o usuário do sistema é o centro da linha de cuidado, como preconiza um dos princípios do SUS. Então, a integralidade e o controle social junto com gestores, ouvindo a população acometida, discutindo com os melhores especialistas, discutindo com os gestores, é a única forma de achar solução. Eu não acho outro, não conheço outra. Isso, eu acho que isso daí que você está falando é trabalhar as barreiras. As barreiras, eu acho que vai ter que ser assim mesmo, de formiguinha, tentando identificar aonde estão as barreiras, quais são as barreiras em cada região, né? E eu acho que na nossa parte, dentro da Câmara Técnica, e a gente já sabe que a gente vai contar com a ajuda da Jane também, como uma pessoa extremamente capaz dentro da capacidade técnica, e várias cabeças pensando junto. A Joyce montou uma Câmara Técnica com representantes médicos de vários estados, né? Tenho tem gente de Minas Gerais, perdão, não, tem gente de São Paulo, tem gente da Bahia, de Pernambuco e do interior. Então, são pessoas com realidades diferentes nas regiões onde existe maior prevalência da doença. Então, nossas cabeças juntas também podemos pensar, a Jane também está parte da Câmara Técnica, nós juntos podemos pensar também em formas de diminuir essas barreiras. Mas e a adesão, Jane? Pois é. Então, assim, eu tenho treinamento em ciência da implementação, né? E a ciência da implementação, você tem que olhar o problema a todos os níveis, né? A gente usa como pensar num ecossistema. Então, assim, você tem que pensar a nível nacional, a nível de comunidade local, comunidade grande, comunidade local, o hospital, a família. E para atingir e também pensar em termos de facilitadores também, que existem barreiras, mas existem coisas que facilitam. Às vezes a cultura facilita, por exemplo, vacinação. Eu lembro assim de crescer aqui no Brasil, vacina sempre foi uma coisa.
até o Covid, né? Mas, assim, vacina sempre foi uma coisa, assim, aceitada pela população. Então, você tem que tirar vantagem do que é um facilitador para você romper as barreiras, né? Aí você vai, assim, a nível nacional, políticas de saúde, depois a níveis locais, da comunidade, quais são as percepções, como é que a cultura aceita um tratamento ou não, e depois a nível de família, a nível pessoal, a nível do tratador, né, do médico, ou da enfermeira, da assistente social, né, são as pessoas envolvidas no tratamento, quais são as barreiras e os facilitadores àquele nível, e depois a nível pessoal. Então, eu fiz um trabalho de atingir as barreiras e a adesão, né, a dois níveis, né? Então, a gente fez esse trabalho que a gente fez o diagnóstico primeiro, quais eram as barreiras, os facilitadores, e uma coisa que surgiu lá em Memphis e nos Estados Unidos em geral é que muitos médicos, eles não acreditavam no efeito da hidroxiureia, mesmo sendo uma medicação com muitos anos de experiência, que a evidência que a hidreia funciona, a eficácia da hidreia já está mais do que provada, mas aí algumas pessoas ainda tinham dificuldade em aceitar ou tratar, e também tinham muito assim, aquela percepção que o paciente não vai tomar mesmo, para que eu vou prescrever, sabe? Então, aí eles não prescreviam no início, nem começavam o tratamento por causa dessa atitude negativa, né? Assumindo essa percepção de que os pacientes não vão aderir ao tratamento. E a nível de pessoas com doença falciforme, por que não aderiam ao tratamento? Porque tinham o medo envolvido, a memória, né? Lembrar todo dia da medicação. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu 2 aplicativos. Um aplicativo para atingir as barreiras a nível dos médicos e enfermeiras de alto padrão, e outro aplicativo para atingir as barreiras a nível de pessoas com doenças falciformes. E a gente testou esses 2 aplicativos juntos, né? E o aplicativo a nível do médico melhorou o conhecimento, a confiança a autoeficácia, né, em prescrever, e a nível de paciente ela melhorou a memória e melhorou as atitudes e a motivação em continuar o tratamento, começar e continuar o tratamento com a hidroxiureia, né? Então, assim, esses aplicativos são facilmente traduzidos, a gente tem que fazer adaptação cultural, mas é uma coisa também que a gente pode trazer para cá, para o Brasil, esses aplicativos para disseminar e ser como uma ferramenta de apoio, tanto para o médico, quanto para o paciente, né? Quanto para a pessoa com doença falciforme. São só exemplos de coisas que a gente pode usar, mas antes de usar, a gente tem que fazer o diagnóstico primeiro, porque se o aplicativo funcionou na população americana, não quer dizer que vai funcionar aqui. Você tem que fazer adaptação cultural, testar, não é só traduzir, né? Você tem que testar e se funcionar aí que a gente dissemina, né? Eu acho que uma coisa assim, da implementação que é importante é a adaptação. A gente não pode trazer uma coisa que é aceita, feita num lugar e trazer para um contexto diferente e achar que vai funcionar, né? A gente tem que adaptar e testar. Por exemplo, um trabalho que a gente está fazendo agora com a Heloísa, não sei se a Heloísa está lá, a Heloísa, a Clarice, a Patrícia, o pessoal de São Paulo, na Unifesp, a gente está fazendo esse trabalho de montar um programa de transição pediatro-adulto para pessoas com doença falciforme, né? Porque a mortalidade não é grande antes dos 5 anos. A maioria das pessoas com doença falciforme, das crianças, viram adultos, né? Então, a gente tem que preparar essas crianças, preparar o sistema para receber essas pessoas. Então, a gente tem um programa de transição no St. Jude, a gente está adaptando para o Brasil, para usar aqui. Não adianta trazer trazer o programa que a gente usa lá aqui, porque o contexto é diferente, os recursos são diferentes. A gente está adaptando para tentar usar aqui para preparar a família, o sistema, as pessoas a crescerem e assumirem e tenham autoeficácia do tratamento e continuarem engajados com o tratamento como adultos jovens, que é o período mais, eu digo, vulnerável, né, entre adolescente e adultos jovens, que quando a gente perde paciente, a gente perde a maioria ali naquela faixa, né? Quando você
perde o apoio familiar e agora você tem que ser independente como adulto. Então, esse é um exemplo de como a gente faz as coisas adaptando, adapta e testa para contextos diferentes. Falando sobre essa adaptação, é uma coisa interessante, porque quando a gente olha o trabalho, por exemplo, americano, eles consideram que adesão a medicamento ocorre quando 80% do tempo que o paciente devia estar usando o medicamento, ele efetivamente pegou o medicamento. Então, como que a gente conta isso? Se chama posse do medicamento. MPR é a sigla em inglês. A gente não tem esse hábito aqui no Brasil, mas a gente está trabalhando 2 pesquisas que a gente está usando isso. E aí, quando que o americano tem o medicamento? Eles só fazem o corte com 80%. A gente fez um teste aqui no Brasil, que aqui no Hemorrio especificamente, a gente publicou um trabalho falando sobre custo de utilização do sistema. Quem utiliza o sistema aqui, nesse hospital, e qual é o custo dessa utilização. E a gente identificou que pacientes SS que tinham a posse do medicamento por mais do que 54% do tempo, eles já tinham um custo menor. Quando a gente fala em custo, a gente significa dizer que eles usaram menos medicamento, que eles ficaram internados menos tempo, mesmo os que internaram, mesmo os que foram na emergência, eles ficaram menos tempo na emergência, menos tempo na internação. Portanto, o custo do sistema foi menor. Aí, quando a gente considera que só 40% dos pacientes do Hemorrio usam hidroxiureia e que a emergência vive cheia, a gente percebe a necessidade da gente trabalhar, não é para custar menos, é para ter um impacto menor na qualidade de vida do cidadão. Se o cidadão interna menos, se ele vem menos para cá, ele tem um impacto muito mais positivo. Mas se ele só consegue isso, se ele usar o medicamento aqui no Brasil, é a Idreia, porque aqui no Brasil é o medicamento que a gente tem amplamente disponível. Nós não temos tido, ultimamente, queda da disponibilização, mas sim, quando eu fiz essa conta dos 54%, o médico prescreveu. Então, a adesão não é do médico nesse caso. A adesão é do paciente. E aí, a gente poderia, Joyce, lá no evento de BH, trabalhar uma pequena oficina com pacientes também, dentro do próprio programa do Congresso, onde nós perguntássemos para ele: você toma? Toma, mas toma sempre? Toma quanto? Né? Esquece. Por que não toma? Porque, por exemplo, 100% dos meus pacientes usam Idreia, menos 2 SC, que não tem nada para usar. Mas eu tenho paciente adolescente que a mãe botava na boca e ele cuspia na janela de baixo. E aí o homem abriu o toldo para lavar e chamou a mãe da criança. Tinha, sei lá, 70, 80 remédios ali embaixo. Digo. Vou explicar o que é o evento de BH. É que tem um recurso que está há quanto tempo? Uns 6 anos? 4? Tá parado lá em Belo Horizonte, no Hemominas, para fazer o que seria mais um simpósio nosso, né, de doença falciforme. O último foi em 2015. Então, bem, durante o período de gestão na coordenação da falciforme, nós iniciamos uma série de simpósios. Era um encontro que os hematologistas começaram a fazer em 2001, em Salvador, né? Reuniam-se para discutir doença falciforme e traziam alguns especialistas estrangeiros. Foi nesse encontro que eu conheci o Dr. Frempong, que a Jane mencionou, por quem a gente guarda uma doce recordação da participação nesse processo de trabalho, né? E o Dr. Frempong foi nesse encontro em Salvador, mas era uma coisa feita pelos profissionais de hematologista, pela BH, não nessa época não, né? Era bem regional. Então, eu fui a esse encontro, eu estava trabalhando aqui no Rio,
na secretaria, fazendo o trabalho aqui junto ao Hemorrilda das Fosfor. Depois esse encontro um segundo foi em Salvador, outra vez, em 2003, e em 2005 foi em Recife, ainda nesses moldes. E aí lá o doutor Adércio, que estava presidindo, sugeriu que o Ministério abraçasse esses simpósios para ampliar. E aí isso foi em 2005 e nós ampliamos. Em 2007 foi o Hemorrio primeiro feito pelo Ministério e tendo à frente o Hemorrio, aqui no Rio. Depois, em 2009, nós fizemos em Minas, foi um pouco maior do que o do Rio, porque a gente pôde trazer mais representantes de África, né? Foi muito, estava nesse, não estava de Índia, foi em 2009. Aí, então, foi um grande simpósio. Depois fizemos um pouco menor em Fortaleza, em 2011, e em 2013 foi o último da minha gestão anterior, e, claro, só podia ser na minha terra, em Salvador. Né? Não, senhora, 2013 foi em Salvador, o Espírito Santo foi em 2015. Quer me pegar? Quando, né, a gente abriu com o Rio de Janeiro, né? E é da minha gestão, que, claro, tinha que ser no Rio primeiro, e depois o último da gestão, sim. Aí no Espírito Santo eu já não estava mais lá, em 2015 já estava saindo. Então, esse simpósio, aí ficou um recurso, e foi para Minas Gerais. Então, ele está lá e nós estamos trabalhando para que esse simpósio volte a acontecer com o mesmo vigor, com a mesma competência, com a mesma alegria que foram os simpósios anteriores, porque teve a participação de trabalhadores do SUS. Isso, trabalhadores do SUS, né? Muita gente aqui deve ter participado desses simpósios, trabalhadores do SUS e os usuários. E aí as associações locais estão presentes, participam ativamente. Tem um momento muito importante, muito emocionante, que começou no de Minas, quando com a experiência do Rio, aí a gente foi para lá com novas ideias e os usuários puderam ficar numa sala com tradução simultânea e ouvir os especialistas mais famosos que a gente tinha, principalmente o Dr. Frimpong, que foi um momento muito emocionante. Aquela pessoa africana, né, negra, com aquela doçura que era o Dr. Frimpong, com todo o saber e, além do mais, tinha um filho com doença falciforme. O Dr. Frimpong era ganense, mas ele trabalhava na Pensilvânia, no Hospital da Criança da Pensilvânia, né? E ele veio falar com as famílias, com as pessoas com doença falciforme, com as famílias de pessoas. Foi assim, um momento muito emocionante, eu me lembro das pessoas chorando, os usuários. Nunca tinha imaginado que a gente que teria esse momento de olhar a doença, olhar tudo deles com tanto carinho, que foi aquele congresso, e com aquela pessoa incrível que era o Frimpong. Então, agora a gente vai retomar em Minas outra vez. Agora, naquela vez, a UFMG estava à frente. Agora é o Hemominas que está à frente. Então, nós estamos organizando, a data não está certa, mas deve ser em novembro. E aí a Clarice estava falando de fazer essa oficina lá nesse evento de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, Eu só quero fazer uma correção, porque a primeira fala dos pacientes com Frimpong foi aqui no Rio, em 2007, sem tradução simultânea, com a doutora Elizabeth Cerqueira, que já se aposentou, traduzindo simultaneamente a pergunta dos pacientes e a resposta do COF. Tá? Foi um evento pequeno, tinham muito menos pessoas de associação aqui no Rio naquela época, mas o primeirinho foi aqui, tá, Baianinha? E esses congressos são muito importantes. Uma coisa que eu estava brincando com a Joyce e com a Clarice, né, que quando a Joyce falou, o programa de falciforme caiu muito, praticamente, né, como você falou, destruído, foi desmontado, né? Então, uma das formas de você crescer de novo, né, como eu estou brincando com ela, como é que você faz a doença falciforme ficar sexy de novo no Brasil, né? Os congressos fazem isso, né? Porque você sai de um congresso desse, você sai, né,
energizado, né? E aquela energia não dura para sempre, não. Então, você tem que ter o próximo congresso, né? Então, esses congressos, eu sei porque, assim, a gente tinha os congressos americanos de doença falciforme que acabaram, infelizmente. Eles eram muito legais. Todo ano a gente esperava, né, aquele congresso e todo mundo queria participar, todo mundo queria apresentar. Então, aquilo, ele cria, assim, uma cultura de importância, né, que eleva a doença falciforme, né, a nível científico, a nível de importância nacional. Então, acho que esses congressos são muito importantes. Eu estou super feliz que vão voltar. Eu acho que agora a gente podia abrir para a plateia. A gente tem perguntas do online, Thaís? Muitas pessoas parabenizando a iniciativa e a mesa. Temos a Érica falando na questão do treinamento e de pesquisa, quanto aos estudantes da área de saúde, haverá algum espaço de colaboração para os projetos de pesquisa? E dela ainda é sobre o setor de hematolaboratorial, se também receberá treinamento, informando que a biomedicina pode ter um papel fundamental para o projeto. Olha, isso daí também dentro da filosofia, né, de sustentabilidade. Eu acho que, assim, é bacana a gente fazer parceria de projeto, assim, por exemplo, eu tenho uma ideia, uma pesquisa lá nos Estados Unidos, que eu quero fazer aqui no Brasil, isso é legal, mas eu acho que o que é mais importante é se a gente capacitar pesquisadores aqui no Brasil para iniciarem as pesquisas aqui no Brasil, para não depender de uma ideia que alguém tenha na Europa, nos Estados Unidos. Não, as ideias têm que nascer aqui. Então, a gente tem que capacitar os investigadores no Brasil para criarem as suas próprias ideias. Eu não sei bem se a Érica, ela é daqui do Hemorrio? Eu não sei o nome da pessoa que procurou já o centro de estudos daqui do Hemorrio com uma ideia que eu achei bem interessante, porque a gente está hoje com 10 pacientes usando Voxelotor. E aí, quando você usa esse medicamento, na verdade são 12 pacientes, porque 2 saíram, a gente já tem experiência de 12 pacientes. Quando você usa esse medicamento, você cria uma hemoglobina nova, que ela corre numa corrida própria. E aí ela estava querendo... Essa é outra. Essa é a nossa residente, a Rafaela, que está aqui de biomedicina. Então, eu achei a ideia muito interessante, porque tem pouca literatura ainda sobre isso, nenhuma literatura brasileira sobre isso. E aí, com certeza, vai ter um espaço na revista da BHH para essa produção dessa observação, né? Não é uma pesquisa, é uma observação, mas é uma observação importante de estar documentada, porque ela vai servir para outras pessoas que se deparem com aquilo ali, vejam isso. E eu acho isso super importante, porque os dados que a gente tem do Voxelotor, do crizanlizumab, são de ensaios clínicos, que a gente sabe como é, controlado, é perfeito, né? Aquelas pessoas são observadas, assim, muito proximamente. Então, assim, o que importa não é o resultado do ensaio clínico, eu quero saber na vida real, né? No dia a dia, funciona fora do ensaio clínico. Então, por isso que esses dados são super importantes, para a gente mostrar que a evidência não é só, assim, ascética dentro do ensaio clínico, ela se reproduz e se replica fora do estudo científico na vida real, né? No mundo real. Na verdade, Jane, eu queria... era uma dúvida em relação a essa questão que você falou da capacitação, porque o que a gente observa hoje, uma barreira que a gente observa hoje na nossa instituição, que eu imagino que seja uma realidade, é a atração do profissional de saúde para a realização da doença falciforme, né? Então, dentro do Hemorrio, todos os profissionais fazem anemia falciforme, fazem o atendimento a pacientes com doença falciforme, mas será que essa capacitação ela não deveria começar lá na universidade, esse programa, para a gente tentar, né, atrair mais profissionais para o desenvolvimento desse programa, né, para a capacitação desse paciente, do atendimento, como a gente tem com a hematologia, que a gente sabe, né, que é muito atrativa? Com certeza, sim, sem dúvida. Eu acho que assim, o currículo da faculdade de medicina, de enfermagem, de odontologia, etc., eles têm que refletir a prevalência local. Se doença falciforme é comum aqui,
está na lista das condições principais de saúde pública, elas têm que ser incluídas no currículo, têm que ser ensinadas desde do primeiro ano da faculdade de medicina e depois na residência e no fellowship, depois da residência. A gente está desenhando um treinamento para residente em hemato-onco. Eu não te falei ainda, mas a gente está planejando isso, treinamento online de residentes em doenças hemato-oncológicas pediátricas, né? Já pensando nessa capacitação mundial. Mas eu concordo com você, Thaís, perfeitamente, que o treinamento tem que começar cedo, né? Isso é como um princípio geral, né? Você quer alguma coisa que dure, que ela seja incorporada no que você faz no dia a dia, na fábrica de tudo, né? Você tem que começar cedo, né? Olha só, tem uma questão que a gente não pode desprezar quando se trata de determinados assuntos. A doença falciforme é a doença presente na população brasileira de forma significativa, né? Ela serve, por exemplo, na biologia, como um dos melhores exemplos de herança mendeliana. E nós aprendemos herança mendeliana com a ervilha, né? Eu nunca me esqueço disso, porque eu me lembro que foi assim. Há também algumas questões. A doença falciforme não era, antes da gente, o programa ser incluído no SUS, só para a gente ter ideia de que as coisas não são, o desinteresse não é à toa, porque tem uma história, né? A gente tem na tradição africana, eu estou dando para esquecer, não. É um pássaro que tem a cabeça voltada para trás, o sacofã. Cadê? Alguém aí falou. Sacofã, né? O sacofã. O sacofã é um exemplo que o Abdias Nascimento, um filósofo do movimento negro, falava para a gente quando estava discutindo as questões raciais, que era muito importante olhar o passado para a gente poder fazer o futuro, não é? Então, uma doença da população negra, veio da África para cá, atinge a população majoritariamente negra, se tem doença falciforme, é afrodescendente, né? É um ponto importante. Presente e que até 2005, doutora Clarice está aí, sabe? A gente não tinha protocolos oficiais de atenção em doença falciforme. Em 2005, quando a gente começa a trabalhar a política de doença falciforme no Sistema Único de Saúde. Não existia no SUS medicamentos formalizado, protocolos pagos no SUS, né? A gente tinha hidroxiureia e ela não era roubada, obrigada, tá? Roubada da Onco. Isso em 2005. Já havia no manual feito pela Anvisa, em 1998, por aí, 99, mas não existia a patologia que atinge dessa forma a população brasileira. Em todos os hemocentros e universidades, a gente tinha pessoas com doença falciforme sendo tratadas, que eram os principais locais, né? Então, a doença surge, no primeiro momento, em 1910, quando tem o primeiro relato da doença. No Brasil, em 1945, na Bahia, na UFBA, o professor Gessé Ascioli estuda 15 famílias, onde ele identifica a anemia, né, falciforme. Então, a história da doença falciforme, os africanos estavam aqui desde sempre, né? No começo, é a base da formação da população brasileira. Estima-se 4 milhões, estima-se, vieram para cá. Então, a gente tem isso tão presente, essa doença estava presente na universidade, e, no entanto, o SUS se forma e ela, em 2005, ela não estava oficializada, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa história faz com que, no momento que a gente trabalhou a doença falciforme no Ministério, de 2004, 2005, quando sai a primeira portaria, e ainda saiba, a história é sempre boa a gente saber algumas coisas. A história da doença falciforme, por exemplo,
tivemos dificuldade em fazer uma política nacional de atenção integral à doença falciforme. Só com esse nome, porque havia uma resistência de que seria hemoglobinopatias, sabe? Não faz sentido uma política para hemoglobinopatias como se tudo fosse igual. Não, dentro das hemoglobinopatias a gente tem várias. E qual é a mais presente aqui? Qual é a que está na população? Doença falciforme. E isso era uma luta do movimento de homens e mulheres negras do Brasil. Em 1996 houve uma passeata zumbi pedindo o PAF, Programa de Anemia Falciforme, e foi um pacto, né, que foi feito do movimento negro em 2002, durante a campanha do presidente Lula, para que fosse criado um programa que não tem sentido nenhum não estar presente dentro do já nosso Sistema Único de Saúde. Então, nesse período que a gente trabalhou intensamente, e isso não impedia que a gente tivesse os melhores especialistas nesse país, conhecendo por conta própria, buscando conhecimento, né? A essa altura, a Clarice já estava, quando era de... Eu não, já estava, quando a gente começa a trabalhar, ela já sabia tudo, já tinha todos os contatos, já conhecia o que estava no mundo. E, no entanto, a gente continuava sendo desconhecido na ponta. Me lembro que, num primeiro momento que a gente trabalhou capacitação no Rio de Janeiro, Paulo Ivo, Clarice, eu, na Secretaria de Saúde do Estado e com o Hemorrio, a doutora Kátia Mota identificou, num evento, o aumento de pessoas diagnosticadas com doença falciforme no estado do Rio. Ela mostrando a diferença em adultos. Nunca me esqueço desse momento. Assim, olha, apareceram pessoas com 30, com 40 anos, diagnosticadas naquele momento que a vida inteira, com olho amarelo, era diagnosticada como hepatite. Foi um impacto muito grande, né? E quando a Clarice começa a batalhar pela triagem neonatal, né? Naquele momento, a gente teve a doença falciforme incluída na triagem neonatal, que já tinha 2 doenças, fenilcetonúria e hipotiroidismo, e em 2001, 6 de junho de 2001, exatamente, pois é. Como a Clarice já batalhava por isso, para incluir na triagem neonatal, no famoso teste do pezinho. E aí, em 2001, 6 de junho, entra as hemoglobinopatias na triagem neonatal, e naturalmente a doença falciforme foi a de maior presença, e isso aumentou a presença e o diagnóstico. Junto com isso, a capacitação. Então, a gente adquiriu, naquele momento, uma visibilidade muito grande, já que tinha um teste do pezinho, já que a gente tinha, falando do Rio de Janeiro. Quando a gente vai para Brasília, aí é um outro momento. E a capacitação e o trabalho desenvolvido nessa época, eu, aqui no Estado, junto com o Hemorrio, fizemos o primeiro programa no Estado, e a Miranete, que agora está vindo trabalhar com a gente, fazia na cidade de Recife. Então, lá em Recife, tinha um programa de anemia falciforme, né? Aí, quando a gente vai fazer aqui, a gente começa a Clarice preocupada. Como é que vai ser o nome que vocês vão chamar? Porque o controle social trabalhava com a gente, né? A associação já existia, a FARJ já existia aqui, e a Clarice, como técnica, preocupada, vai ser anemia falciforme? Eu me lembro que eu disse, como, Clarice, vai ser anemia falciforme? A gente, quanto instituição, não vai poder falar assim, porque não é anemia falciforme o nome técnico, aquele nome que designa o que nós temos. Aí ela falou assim, tá bom, nunca me esqueço, assim, porque a gente trabalhava com a população, claro, a população vai falar anemia falciforme, tá, população, mas na hora que a gente for botar nos manuais, nos medicamentos, tem que constar doença falciforme, porque é tudo para todos as diferenças de doença falciforme que a gente tem. Então, a gente não podia botar nos papéis, nem no documento, nem no título. Então, essa história, ela mostra sempre, o período que começa, então, a gente incentivar
nos fazer esse simpósio, foi uma adesão muito grande. E eu hoje, voltando, o que é que eu percebo? Que essa adesão à indústria farmacêutica, que não tinha praticamente nada para doença falciforme, não tinha nada, porque a hidroxureia não estava no protocolo, que era um medicamento, nem estava na bula, por isso que eu queria falar bula, mas eu falei antes-protocolo, porque já não tinha protocolo, e não estava na bula o medicamento, sabe? Não tinha nenhum. Agora eu volto, tem uma profusão de coisas da indústria, né? Traz um, traz outro. Isso foi desse período, e quanta gente se interessou. Obviamente, se o Ministério não continua atuando, os estados não atuam, não está existindo, há um desinteresse, sabe? Que ninguém está querendo saber, porque ninguém está falando, porque a universidade não partiu para um patamar. A gente tem, dentro das universidades, por exemplo, o trabalho do Judasa na Bahia, a terapia celular para lesões de cabeça de fêmur e cabeça de úmero. É fantástico. Agora, é um trabalho que só pode ser fantástico quanto ele pode ser, você evitar de uma pessoa com doença falciforme ficar deficiente, ter que botar prótese, a prótese tem que trocar regularmente, não é para a vida inteira, e isso torna a pessoa, além de portador de uma doença crônica grave, ela ainda tem uma deficiência, né? Não pode andar, não pode se movimentar, um trabalho importantíssimo, que a gente quer ver se coloca agora oficialmente no SUS. Existe lá na Bahia, ele vivia há muitos anos fazendo esse trabalho, participando dos estudos com a Universidade de Paris. E não tinha nenhum apoio, nada, não tinha visibilidade, né? Então, a criação lá do centro, o trabalho cresceu, a terapia andou, e o que está acontecendo hoje? Porque ela não entrou para o SUS, porque esse período de parada não permitiu. Estão usando a técnica aleatoriamente aí, sabe? Está uma situação muito constrangedora. Está usando sem ter sido oficialmente, ter os protocolos, né, oficialmente, e outra coisa, está dentro do SUS. Então, não há um interesse. Essa população que tem doença falciforme, ela é majoritariamente pobre. Ela é dependente do Sistema Único de Saúde. Ela é uma pessoa que, para cuidar da sua saúde, ela depende que o SUS esteja funcionando a contento. Então, todos esses fatores, pobres, né? As pessoas não têm acesso a determinado tipo de tratamento, se não tiver dentro do Sistema Único de Saúde, uma caixa de quelante oral custa R$7.000. Né? A hidroxureia custa R$200 a caixa. Tem uma medicação que eu ainda não estou inteirada, mas que é o que eu chamo de Crisa, porque o nome é Crisumab. Não pode estar gravando um nome desse, né? Então, eu chamo de Crisa. É provável que a ampola seja 17.000, uma ampola. Então, sabe, são tratamentos caríssimos e essa população vai depender do Sistema Único para ser tratada. Ela não vai ser uma coisa de consultório, de ganho do setor privado. Não vai. Ela depende do Sistema Único de Saúde. Agora, o que pode também, o que rende, a gente tem que ser realista, tem que olhar todos os aspectos. Se rende para o profissional que estuda oncologia, que trabalha com oncologia, ele vai para isso. Sabe? O restante vai estar no SUS. E mesmo dentro do SUS, a gente precisa estar trazendo informação, tem que estar visibilizando, estar presente com simpósios, com capacitações, com informação, porque a nossa clientela é SUS, sabe? Então, isso é uma diferença grande na questão do interesse, sabe, de muitos profissionais. Eu acho que é uma análise que não dá para ser feita de outro jeito. Então, quem está aqui no Hemorrio, a prioridade do Hemorrio, qual é a maior clientela do Hemorrio? É a doença falciforme, não é, Clarice? Hein? Não é? É a maior clientela. Então, a prioridade para o profissional que está aqui é a gente estar aqui dentro, capacitando, promovendo eventos, levando para o simpósio, para que ele possa compreender e vislumbrar a importância do trabalho aqui no Hemorrio. A gente não está em outros setores. Isso é uma realidade mesmo, o desinteresse.
Agora, por isso que a gente está fazendo todo o empenho para trabalhar a capacitação, para voltar a falar de doença falciforme, pra agregar as inovações tecnológicas que nós teremos que agregar, né? E tudo isso é muito importante, porque é a maioria da população brasileira, né? Que é afrodescendente, que tá no SUS, e que é uma pauta importante nesse governo, tanto para o Ministério da Saúde, como para o governo federal como um todo. Posso fazer uma pergunta? Nesse momento de retomada, como que você acha assim que nós, assim, a gente que está trabalhando agora, de estar recriando o programa de transformação, como que a gente pode aumentar os insumos para pesquisa? Porque eu fico pensando assim, se você quer sustentar e você quer atrair mais profissionais e capacitar, você tem que dar uma via para desenvolver pesquisa, para continuar criando e empurrando as descobertas, né? Como que a gente pode colocar, como que a nossa voz pode ser usada para aumentar a possibilidade de suporte à pesquisa no Brasil? Eu acho que a grande dificuldade, Thaís, depois, por favor, complemente ou discorde, mas eu acho que a grande dificuldade de pesquisa no Brasil hoje é uma grande diferença que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente faz pesquisa aqui entre mentes, ou seja, eu trabalho atendendo o paciente, aí depois que acabam os pacientes, eu vou jogar os dados da pesquisa. Eu vou atender os pacientes de pesquisa fora do horário que eu teria que fazer consultório. Então, eu teria que ter a oportunidade de ter um horário para pesquisa. Se o colega médico tivesse um turno liberado para pesquisa, ele poderia juntar todas as coisas que ele precisava fazer naquelas 4 horas dali, né? Eu vou dar o exemplo, não tem proteção. Eu vou dar o exemplo da doutora Patrícia, porque é com quem eu me suporto para fazer todas as pesquisas. A Patrícia lança isso às vezes 10 horas da noite na casa dela, ela busca o paciente para recrutar no final de semana. Então, assim, isso é um grande desestímulo, né? Que assim, a solução para isso é complexa, porque passa por ter mais profissionais para fazer o trabalho daquela profissional que estaria atendendo o paciente normalmente naquele horário. E aí tem a questão de sala, tem a questão de RH, tem a questão de várias coisas. Mas o que falta, eu acho, para nós no Brasil, é a cultura da pesquisa introduzida dentro do nosso corpo de trabalho. O que você faz? Eu faço segunda, quarta e sexta, atendo o paciente, terça e quinta de tarde eu faço pesquisa, sei lá, uma coisa assim, que era mais fácil quando eu era gestora aqui, porque a gente tinha as pessoas em horário integral. Então, eu conseguia liberar pessoas, mas hoje a gente não tem pessoas em horário integral. E eu entendo bem a dificuldade, porque você não tem pessoal e não tem essas pessoas em horário integral. Então, as pessoas vêm aqui 5 turnos, mas elas estão super envolvidas com a questão da assistência, né? Então, eu vejo esse hoje como a maior barreira para incrementar a pesquisa. Colocar a pesquisa como uma coisa que existe, assim. Não é, porque senão as pessoas ficam fazendo, está fazendo o quê? Está fazendo pesquisa. Não está trabalhando, está fazendo pesquisa. Eu acho que a cultura da pesquisa, né? Assim, eu acho que a gente não tem a cultura da pesquisa. E aí isso faz com que você não entenda a instituição, a pesquisa realmente ela fica muito menor dentro da instituição, né? Você não dá importância igual, né, às duas vertentes, né? Então, assim, a prioridade é 100% assistência, porque você tem, né, uma deficiência maior no Estado, enfim. E aí a cultura da pesquisa ainda não existe, ela é muito embrionária, né? Então, eu acho que é exatamente isso que a Clarice falou, assim. Essas são as nossas dificuldades. Tem uma questão. O Brasil, nas universidades, né? Eu fui da UFRJ, Clarice da UERJ, a gente tem... Você também foi ao UFRJ, né? Cuidado que a Clarice fica com ciúme, tá? Tá.
Isso é uma brincadeira entre nós, Paulo Ivo, eu e Clarice, quando a gente quer, sabe? Mexer um com o outro, falar que a gente é FRJ. Não tem também isso. A universidade é um espaço de ensino, pesquisa, né? A pesquisa está ali. E ela não é também, dentro da própria universidade, um espaço muito contemplado. Eu vejo nisso questões econômicas de um país colonizado, entendeu? Que vive atrelado ainda à indústria farmacêutica estrangeira, aos interesses muito preponderantes ainda, sabe? Então, o que a universidade poderia produzir ainda não é uma coisa consistente e consolidada. Não é. Nesses espaços onde a pesquisa existe, deveria existir, porque lá dentro da universidade é o espaço, ele não tem essa prioridade, tá? E muito menos na doença falciforme. Porque você vê que o doutor Judásio ficou até a gente começar o programa, ele vinha trabalhando em busca de pequenos, com pires na mão, para fazer o trabalho da UFBA. Quando ele conhece a gente, é que a gente, como ministério, vai lá e dá um subsídio. Quando a gente saiu, o trabalho caiu. Entendeu? Quer dizer, existem interesses também que a gente não seja um país que evolui em ciência. Eu acho que isso é. E isso é algo que precisa ser visto, eu não digo como uma cultura, mas como um projeto político, sabe, Thaís? É muito mais que um projeto político de uma nação que não coloca isso como prioridade. Isso é o principal. Agora, no caso de uma unidade de serviço como o Hemorrio, aí é que vai ser mais difícil, porque ali não está, por princípio, você pode dizer, não, aqui não é lugar de pesquisa, aqui é lugar de atender e ir embora para casa, entendeu? Aí você tem esses focos de resistência, como foi Hemorrio, como foram os trabalhos aqui desenvolvidos. Então, também há uma necessidade grande de, a nível da próprio Ministério da Saúde, entendeu? Recorrer a esses processos para que isso possa acontecer nos espaços de serviços do SUS, onde teria muita coisa a ser pesquisada. Mas não temos esse propósito quanto nação. Falta tanto na universidade, aí os serviços onde poderia gerar bastante informação sobre nós mesmos. Outros tipos de pesquisas que não sejam essas científicas de medicamento, de avaliação, nós não temos. Isso é uma coisa que não é por acaso, penso eu. Acho que Posso isso só tem um propósito complementar, maior. então, essa fala, enquanto coordenadora de ensino e pesquisa do Hemorrio? Venho também com datas, né, Joyce? Eu gosto muito das datas. Em 2007, a gente é um instituto, e por ser instituto, trabalha, teoricamente, sob a tríade de ensino, assistência e pesquisa. Só que a gente fazia as pesquisas, desde então até 2007, cada um no seu laboratóriozinho, na sua sala, enfim. Em 2007, quando a doutora Clarice Lobo assume a direção geral, ela deixa esse legado. Ela institui o Centro de Pesquisa Clínica do Hemorrio. Justamente, e até hoje ele existe, né? E como a Jane fala, a gente quer que leve para sempre esse legado aqui. Então, a gente, desde então, incentiva os nossos profissionais, independente de categoria, a desenvolver pesquisa aqui dentro. Então, além dessas pesquisas clínicas com medicamento, a gente tem ainda muitas pesquisas e lutamos para mantê-las. Temos vários pesquisadores aqui presentes, então eles podem corroborar com isso comigo. Então, a gente luta, né, Thaís, assim, o tempo inteiro, agora com a Thaís na direção técnica. Temos essa problemática, mas a gente não deixa a peteca cair. Gostaríamos de fazer muito mais. Estamos respondendo algumas perguntas, inclusive do chat, que estão perguntando. A gente tem aqui a iniciação científica, que eu abri a iniciação científica frente a essa necessidade das universidades do Rio de Janeiro de não desenvolver pesquisas. Então, o Hemorrio agora é uma porta para esses estudantes. Então, quando a gente, nos falta pernas e braços, a gente também tem esses estudantes e acadêmicos vindos, tem, acho que alguns aqui, para desenvolver pesquisa clínica, pesquisa, de modo geral, científica, não só clínica, conosco. Mas é muito difícil, é uma luta diária, com certeza. Só para complementar. Mais alguma Você tem mais alguma pergunta no chat? Não. Tem várias, tá? Mas eu vou para a doutora Joyce, vem lá da Bahia.
Vaneide pergunta, doutora Joyce, qual projeto está sendo criado para o interior ter acesso à consulta com profissionais sem precisar todo o desgaste de horas em um ônibus? Podemos ter esperança de um quadro melhor? A esperança não pode faltar, né? Agora, a Secretaria de Atenção à Saúde Especializada, onde eu trabalho, inserida a coordenação, está trabalhando em cima do curso especialidade para todos, né? Dentro dos mais médicos, agora é mais especialidades, né? Deve estar tendo reuniões lá hoje, os grupos estão elaborando esse programa. Nós vamos entrar na operacionalizar esse programa porque nós somos um local de especialidade, né? Hematologista lá. Então, isso está acontecendo e eu espero que a gente consiga fazer, levar isso, que isso começou em 2000, ainda foi no governo da Dilma, 2017, 2016, a proposta, acho, 2015, por aí, e aí com a interrupção do governo isso não continuou. Agora ele está sendo retomado, inclusive o Lula falou ontem, no Dia do Trabalhador, anteontem, sobre essa questão dos especialistas. Então, eu espero. A gente tem algumas coisas bem difíceis de especialidade, né? Por exemplo, na nossa área de doença falciforme, a gente não tem geneticistas, né? É um número que não atende a uma demanda. Na questão das doenças raras, por exemplo, é outro lugar onde geneticista, hematologista, a gente não tem no número para suprir as necessidades. Tem várias, olhando para o nosso espaço, né? Sem contar aquelas outras que pareciam óbvias, oftalmo, otorrino, neuro, tem uma grande carência. Vamos ver se esse programa consegue, pelo menos, abrir um início de trabalho, porque o problema maior é a gente alocar os especialistas fora dos grandes centros, que é outra coisa da nossa política, desde da universidade, que também não tem isso, né? A gente não tem profissionais em que não é só se dispor com condições de interiorização. A gente não tem isso, não tem uma política e também não tem condições, né? As coisas estão nos grandes centros e os nossos grandes centros são longe de muita coisa. Você vai pensar no estado como Minas Gerais, sabe? Eu não penso nem o Rio de Janeiro, que é pequeno, 3 horas, 3h30. Imagina Minas Gerais, né? Então, os estados maiores, onde essa questão é muito grave. Tá bom? Eu só queria complementar, a Jane lembrou aqui uma parte do que eu ia falar. Eu acho que atualmente, na era da telemedicina, nós temos a oportunidade de treinar, capacitar, especializar clínicos e pediatras que fiquem em todos os centros na ponta, com o suporte de um especialista à distância, né? A plataforma que a Jane desenvolveu, ela tem essa especificidade, né? Quando o colega vai prescrever IDRE, ele pode consultar um especialista à distância. A gente já teve no passado um programa assim em Belo Horizonte, onde o Hemominas colocou um profissional, ou não sei se foi o NUPAD ou o Hemominas, colocou um profissional para tirar dúvidas 24 horas à distância, como se você tivesse aqui o seu plantonista com um telefone e esse plantonista pudesse ser acionado por qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, respondendo a pergunta do que faz com um determinado paciente numa situação de urgência. Mas nós temos na situação de urgência a situação do dia a dia. Vamos discutir um caso, né? Isso pode ser feito num país grande como o Brasil, num local que temos poucos especialistas hematologistas e muitos clínicos e muitos pediatras no interior, esse programa de capacitação, capacitá-los para ir até um determinado nível de complexidade no dia a dia da pessoa com doença falciforme, porque a rotina de passagem nos ambulatórios da pessoa com doença falciforme não é uma rotina complexa. A percepção do que está acontecendo, do que pode acontecer, os exames que têm que ser feitos, eles são muito protocolares. Essa parte poderia ser feita por um não especialista em hematologia
de 3 anos de especialização, mas uma pessoa capacitada de hematologia ou pediatra ou clínico, para que a gente pudesse ter um atendimento mais perto do município de uma forma mais integral, com suporte à distância. Oi. Isso que a Clarice falou a respeito do NUPAD, do call center, por exemplo, né? Foi uma experiência para Minas, o tempo que durou foi uma experiência muito exitosa. Conseguiu se organizar e ter uma central que podia ter essa função, né? E atendia, inclusive, o núcleo das doenças diagnosticadas pelo NUPAD, que não era somente doença falciforme, mas ele não se manteve. Tá? Ele foi criado na gestão da gente, mas ela tem que ser uma coisa consolidada, né, para Minas Gerais. E, no entanto, acabou. Não, acabou o dinheiro, acabou que eram projetos que nós fizemos para essa manutenção. Aí a sequência seria, após um tempo, o resultado daquele trabalho ser apresentado como importante, significativo, tem toda uma consistência, ele passa para algo a ser parte do sistema com funcionamento próprio. Aí essa morreu no meio do caminho porque não prosseguiu isso. Como o caso do Judasa também. Mantivemos durante toda a gestão o financiamento quanto projeto na UFBA. Muitas pessoas foram atendidas, muitas pessoas foram curadas, né? E a gente teve um resultado completamente positivo, documentado com tudo. Aí, no meio do caminho, não prosseguiu, né? Então, a gente vai ter que... Essas coisas têm que, após o resultado das pesquisas, consolidado, ela entrar no SUS com orçamento e tudo, senão não se mantém, entendeu? Não tem como se manter se não tiver consolidado dentro do sistema de saúde, né? A gente vai tentar essa questão retomar a questão do NUPAD, aí já é uma outra situação da triagem neonatal que está totalmente destruída, praticamente, sabe? É uma perda, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é a minha avaliação, dentro do que eu estou vendo lá. Tá? A triagem sair daqui, do Hemorrio, foi uma coisa completamente penosa para a gente. E aí tem essa e tem a do NUPAD com o call center, né? E a gente tem essa da terapia celular, que são projetos que estavam caminhando bem para uma consolidação, mas a história mudou. Tá? Tem uma pergunta. Oi, bom dia. Quero agradecer e dar os parabéns, é uma oportunidade ouvir vocês. Eu sou Márcia, sou fonoaudióloga aqui no Hemorrio, e quando vocês falaram sobre a questão da transição, né, da criança para a assistência com o médico adulto, que é quando se perde muitas crianças, né, e sobre a adesão ao tratamento, eu fico pensando que talvez a gente precise iniciar uma educação em saúde bem antes desse jovem, né, chegar nessa faixa etária. E aí, quando eu falo de educação em saúde para crianças, é diretamente para a criança. Porque quando a gente fala em criança, a gente pensa o quê? Nos pais, né? Ah, não, vamos educar em saúde os pais para que eles possam, né, orientar seus filhos. Só que eu vejo, né, a minha experiência aqui no atendimento de crianças com doença falciforme, é que muitas chegam numa determinada idade já avançada, na adolescência, e não sabem o que têm. Elas não têm muita noção do que acontece com elas. Elas sabem dos sintomas, porque elas sentem, elas são internadas, elas passam por procedimentos, mas elas não sabem muito bem o que é a doença crônica que elas carregam. Então, eu fico pensando que a adesão, né, porque será que a gente só vai dar assistência a essa criança, só vai dar atenção para ela quando ela está cuspindo o medicamento? Aí é que a gente vê que ela não tem noção do né, da importância do tratamento na vida dela. Então, acho que isso tem que começar antes e talvez a gente esqueça, né, de colocar a criança como protagonista da sua própria história, né, da sua própria
doença, enfim. É só uma observação. Não, é uma observação super pertinente. Eu vou te apresentar a Jane. Ela fez um livro em quadrinhos sobre doença falciforme para crianças, muito legal. E eu acho que a gente pode incorporar, sim, essa literatura nesse projeto que a gente está desenhando. Na verdade, o Hemorrio tem alguns polos de tentativa de transição, mas que acontece quando alguém encontra alguém, não é uma coisa institucionalizada, né? Então, o que a gente está desenhando com esse programa que a Joyce trouxe para a gente, esse projeto, é uma forma de institucionalizar, de forma que todo pediatra, numa determinada idade, faça de alguma forma, todo clínico, quando receba o adolescente ou a criança, faça de outra forma, que vocês possam entrar na complementação dessa fase e, sobretudo, e eu acho que mais importante, que a Jane ensinou para a gente, né, para mim, pelo menos para você não, mas para mim, é exatamente educar a criança, empoderar, como a gente fala aqui, essa criança com as informações sobre ela, sobre aquilo que ela tem, sobre aquilo que ela vai precisar fazer para ela virar um adulto competente, senão ela nunca vai virar um adulto competente, ela vai sempre ser o coitadinho que não tem competência para saber o que tem um cartão SUS, qual é o número do cartão, qual é o número do seu prontuário, aonde que ele tem que ir para pegar remédio, né? Todas essas coisas que ele depois vai ter que assumir, ele não está sendo preparado corretamente por nós para assumir. Completamente bacana, gostei. Lu, anota aí, quando a gente chegar lá no dia 11, a gente tem que acrescentar isso, quando a gente criar o protocolo, a idade que a gente começa a educar a criança, né? E com que materiais. Eu vou levar isso aqui para a reunião, então. Vamos para a última pergunta? Eu sou uma entusiasta, né, de cuidados paliativos, então eu queria saber, na visão de vocês lá, como que funciona, né? Porque esses pacientes a gente adoraria que, né, começassem o tratamento antes, não tivesse essas sequelas, porém eles têm essas sequelas ainda adultos jovens. Então eu queria saber se, enquanto adultos jovens com doenças muito graves, se vocês têm esse olhar de cuidados paliativos para eles também, justamente também nesse empoderar da sua própria doença. Sim, 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 sim. Não, eu adorei que você perguntou isso, porque a gente está vendo o cuidado paliativo de uma forma muito diferente hoje em dia. Não é quando você está próximo da morte. Cuidados paliativos já mudou. Você começa a pensar em cuidados paliativos de uma forma mais global, né? É o tratamento da dor, a adesão ao tratamento. Então, a gente tem dentro do SANJUS, do Programa Global do SANJUS, tem o Programa Paliativo Global. Atualmente, eles estão trabalhando só com câncer. Um projeto que eles têm é para diminuir a dor no momento de tirar o sangue, né, para diminuir a dor. Então, tem um tratamento, quando você faz uma sedação não farmacológica que eles estão treinando. E a gente está fazendo uma reunião agora, daqui a uns 15 dias, para discutir como que a gente pode criar projetos, ou então algum tipo de intervenção utilizando esses princípios dos cuidados paliativos para a doença falciforme. Se você quiser, você está convidado a participar dessa reunião com a gente. Boa tarde, bom dia ainda, né? Parabenizar a mesa, me sinto contemplado pelas falas. Eu queria fazer, na verdade, duas em um. Um é que vocês estão falando sobre o cuidado global, eu gostaria de saber se algumas categorias profissionais estariam envolvidos nesse cuidado. Uma delas é o profissional dentista, né, odontologia, e a outra, eu vi vocês falando sobre a maior acometimento da doença falciforme quando a gente fala principalmente sobre a população preta e parda, né, ou população negra. E aí eu gostaria de saber da doutora Joyce o quanto o racismo impactou da não formulação de políticas, da não viabilização sobre isso. Desculpa,
Ô, Thaís, eu acho que se não tiver mais nenhuma pergunta assim, que tenha que ser feita no plenário, eu vou encerrar com essas duas perguntas, que nossa programação tem uma pergunta mais ali. Ok, então eu vou deixar você... Não, deixa elas responderem, eu vou pedir que elas tentem ser o mais concisas possível. Eu acho que a resposta da Joyce vai ser sim, ponto. E depois você faz a pergunta e a gente encerra, tá bom? Pera. Olha, o que eu acho de diferente é que vocês todos riram com a pergunta, que antes ninguém fazia essa pergunta, né? Então, eu acho que está tão evidente a questão do racismo, em especial, que não precisa nem mais falar. Que quando eu comecei esse trabalho, era muito constrangedor. E, no entanto, hoje a gente já parece até engraçado falar sobre isso, né? Foi só essa pergunta? Teve outra? Então, daqui a 2 horas eu vou numa defesa de mestrado de uma dentista que era minha amiga do colégio, a Lúcia Helena, né? Ela deve estar ouvindo agora. Lúcia, daqui a 2 horas a gente está aí, lá no fundão. E agora eu vou dizer uma coisa, uma vergonha. Nos Estados Unidos, os dentistas não fazem doença falciforme. O Brasil é o inovador nessa área. Vou dizer para você. E tem que tirar vantagem disso, tem que publicar, tem que tentar insumo de pesquisa, porque assim, o único país que eu sei que investe tanto, a odontologia investe numa assistência à doença falciforme. A gente teve no Hemorrio um programa inovador que foi bancado pelo Ministério da Saúde. A gente tem o aparelho que faz o raio-x que faz ou tinha, pelo menos, não sei se ainda está funcionando, o raio-x que faz a visão panorâmica, não está funcionando mais, né? Mas e a gente teve um programa de colocação de aparelho, porque não é só estético, apesar da estética ser muito importante para a criança e para o adolescente, a gente tem uma dificuldade de infecção respiratória de repetição no respirador bucal, que é extremamente impactante para infecções de repetição na criança com doença falciforme. E quando a gente coloca o aparelho, a arcada muda completamente, a gente tem publicação sobre isso, e a criança para de fazer infecção, né? Então, retomar esse programa e universalizar esse programa em outros centros seria uma grande vantagem. Vamos deixar agora a última pergunta. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Eronise, sou paciente do Hemorrio. Me inscrevi, mas por talvez coincidência, meu nome não estava na relação, mas consegui chegar. Eu não estive no momento da apresentação da mesa, mas a doutora Joyce conheço e alguns rostos aqui também conheço. Eu gostaria de saber a respeito do protocolo que o Hemorrio está utilizando, do protocolo de morfina para os pacientes, já que estamos falando de dor. E como paciente, a dor não é calculado pela aparência do rosto, né? É pelo aquilo que o paciente sente. Muitas das vezes o paciente, pelo menos aqui no Hemorrio, é chamado de drogado. Não é só no Hemorrio. Tem um termo que as pessoas usam nos Estados Unidos que é horrível, mas é exatamente o que você está falando. Eu vou falar em inglês, você já deve ter ouvido esse termo, sickler, drug seeker. É horrível. Então, eu vou dizer isso para você, isso aí é no mundo inteiro, não é só aqui no Hemorrio, e é um trabalho que a gente começa cedo, a gente começa a mudar a cultura, a percepção, porque dor não dá para medir com exame laboratorial, né? É a sua experiência. Eu só vou dizer para você que isso é uma coisa dificílima, uma das coisas mais difíceis a gente atacar, mas você não está sozinho, é isso que eu queria falar. Eu não sei, acho que talvez a Thaís tenha que responder sobre o protocolo, mas o Hemorrio tinha uma cultura de escala analógica da dor, que a gente construiu isso lá em 2005, 2004, fazendo com que o médico seguisse o protocolo de acordo com a escala da dor. E morfina é a dor estágio 3, acima de 8, com uma intensidade, com a dose certa e dose de resgate, até vocês ficarem sem dor nenhuma. Se em 24, 48 horas vocês continuarem com dor, apesar da morfina, a morfina tem que ser
revista, porque não é essa, não vai ser isso que vai melhorar por mais tempo do que o ataque inicial. Mas a dose correta, ela é fundamental com as doses de resgate. Aí, Thaísis. Não, então, o protocolo da dor, na verdade, que nós usamos é o protocolo que, inclusive, né, você e Patrícia que ajudaram a escrever. E eu acho que passa muito por isso, né, pela questão do treinamento, né, é o que a gente tem, na verdade, buscado, treinar o médico para seguir o protocolo, e, na verdade, o que a gente busca é isso, né, porque seguir um protocolo acaba evitando que a gente comece com essas avaliações muito individualizadas de, não, eu acho que ele talvez não tenha tanta dor, né? Então, se você tenta estabelecer um fluxo, né, de reavaliação e de padronização de uma avaliação, né, por escala analógica, né, com então você inicia com essa dose, você ajusta caso, né, você não atinja essa escala, você acaba tentando minimizar que você tenha essas avaliações, né, Interpretações e essas julgamentos, né? interpretações, exatamente, baseadas em comportamento, Então, uma exatamente. coisa rapidinho, uma Então, coisa é o que a gente tem faz- buscado hoje, né, a questão do treinamento mesmo, mas e o protocolo, na verdade, é o protocolo até que, né, se eu não me engano, vocês utilizaram até para embasar o do Ministério, né? Uma coisa que a gente faz é o tratamento individual, o protocolo individualizado, né? O que funcionou no passado, a gente usa no momento da dor novamente. E a gente protocoliza isso, né? Coloca isso no prontuário da pessoa. Então, quando chega na emergência, ele abre o prontuário e segue o que já usou, o que já funcionou no passado. A droga que funcionou e a dor que Talvez eu não formulei direito a pergunta. A questão é quanto ao uso de ampolas de morfina injetável e o comprimido. Porque enquanto está sendo administrado o comprimido, o injetável já fez efeito. O efeito é imediato, quase que imediato, né? E isso ajuda, para quem está dando entrada no SPA, isso alivia bastante. Não, com razão. Só queria dizer que eu entendi. Eu acho que a gente vai precisar retomarmos intensamente as capacitações, o convívio maior dos profissionais com grupos, entendeu? Acho que isso precisamos retomar. Esse período que não houve por parte do Ministério, tá junto, realmente ele deve ter tido um impacto, sim, na atenção. E você não é a primeira pessoa que nos traz esse tipo. Nós temos relatórios recebidos no Ministério de dificuldades. E a nossa proposta, junto à direção, é uma retomada de trabalho aqui no Hemorrio, justamente para a gente encarar todas essas questões que nós tivemos uma reunião já com a associação na semana passada. Nós estivemos aqui, nos reunimos, ouvimos, temos relatórios escritos, gravações, todas essas coisas. E a gente vai voltar aqui para reunir com a direção, para a gente retomar um processo de trabalho que possa ouvir exatamente, né, dos demais, o que está acontecendo, e aprofundar soluções para isso. Isso acho que não é uma coisa que está fora do nosso foco de trabalho, não. Tá? Ela está bem pautada junto com a direção. Bom, gente, vamos encerrar. Agradecer a vocês, agradecer a presença da doutora Joyce, doutora Jane, foi ótimo, foi super esclarecedor, e muito obrigada pela presença de todos.